São das variônicas. Vamos só conferir aqui, ver se o som está certo. Ver se está saindo um som legal. Mas eu acho que o som está saindo legal. Nós só vamos dar uma conferida aqui para ver como é que está. Tá tudo ok. Vamos só ver se está tudo ok. Se o som tiver tudo ok, é rapidinho aqui, nós já... Só nós dar uma conferida aqui, estamos acabando de conferir. Aí nós vamos fazer a apresentação das variônicas. Tá tudo ok. Nós vamos desligar isso aqui porque senão fica pegando o barulho da... Isso aqui são as variônicas número 2. O pessoal já tem conhecimento dela. Vou dar uma boa-vinda aqui o Vavá. Vavá, boa noite, bem-vindo à live. Ué, obrigado, Vavá. Obrigado. Mais um inscrito sempre é bom. E agora vamos fazer a apresentação das variônicas. Essa é a número 2, o pessoal já tem conhecimento dela. A parte de baixo dela é a parte onde você coloca ouro, coloca diamante. Se você aí tampa, ela fica segura. As duas, a outra também, você tem que colocar ouro nas duas câmeras. Essa aqui tá meio apertada. Essa aqui também, você coloca ouro nela, tampa ela também. Vamos deixar mais aqui, então. E a vareta dela também, você sorte aqui em cima, você pode tirar ela. Você tira e você carregar no bolso, carregar na mochila, fica mais fácil. Aqui você coloca ela dentro do bolso, só que ela vai ficar com a ponta para fora do bolso, mas a outra parte fica dentro do bolso. Você vai usar, você coloca a vareta de volta. Aqui tem a marca, essa marca aqui é onde você deixa ela aqui, ó. Então ela já tem um lugar certinho dela ficar, ó. É uns 3 centímetros aqui na traseira dela. E tá pronta para você trabalhar, comando de voz, ou comandar o que você quer caçar, ou trabalhar com testemunho. Então é muito legal ela. Lembrando que são especial, são um par de vareta especial. Ela é toda amarelinha, toda, não tem nada de outro material nela, o material é tudo um material só. E aí, pessoal aí que tiver interesse, a descrição fica embaixo do vídeo. É só o pessoal entrar em contato. Bom, vamos deixar elas aqui em cima, que se não é precisar dela, ela está aqui perto. Esse é um pêndulo, ele tem 60 centímetros de corrente, tem uma argola em cima,
de latão também, que é metal amarelo, que você possa trabalhar, andar com ele em pé. Você vai pesquisar no campo, você pode andar com ele em pé. E também você pode encolher a corrente dele e trabalhar com ele em cima da mesa. Ele tem um peso suficiente para ser trabalhado em cima da mesa e ser trabalhado em cima da... Parece que nós estamos com a internet falhando, não sei se é a minha que está falhando aqui ou se está falhando aí para chegar para vocês aí. Eu não sei o que tá, eu acho que aqui a minha está falhando. Agora não, se tiver falhando para vocês aí, dá um toque aí para mim. Mas eu acho que parou de falhar. Então você pode trabalhar com ele em cima da mesa, fotografia, umas par de coisas. Você pode fazer transferência de energia, por exemplo, numa fruta, na água. E lembrando que agora, o ano que vem, nós vamos ensinar umas par de coisas aí de transferência de energia em fruta. Por exemplo, no limão, você espremer um limão na xícara, fazer transferência de mais energia do compêndio para esse limão. Então a gente vai ensinar um tanto de coisa aí a partir do ano que vem. Aqui ela deu uma falhadinha para mim aqui, mas eu acho que ela normalizou rápido. Se tiver alguma pergunta aí, Vavá, pode mandar aí para nós. Vamos trabalhando aí alguma pergunta. Hoje nós estamos sem as varas número 3, que não deu tempo de fazer outra, uma viajou agora no domingo. Aliás, no domingo o São Antônio veio buscar ela aqui. No domingo nós fizemos um treinamento para ele. Ele veio até aqui para pegar ela. Então hoje não deu tempo de fazer outra. Ele veio no sábado, pousou em Mococa e depois viajou ontem, era um meio-dia e 20 a hora que ele viajou ontem. Foi para São Paulo, de lá ele ia pegar outro para frente. Mas foi muito bom para ele porque deu tempo ele pegar, por exemplo, uma boa prática aqui, aprendeu bem, principalmente com as cartas. Então já deu para pegar uma noção boa. Agora se ele chegar lá, praticar um pouco mais. Então agora... Porque às vezes quando a pessoa vem pegar em mão, a gente passa uma prática boa aqui, porque a gente pega um meio-dia aí, umas 4, 5 horas, dá para praticar bem a pessoa. Porque a gente já vai direto na prática, né? Por exemplo, você já pratica com as 10 cartas e depois já passa para outra de 4. Agora, por exemplo, quando vai por correio, a gente tem que passar tudo para o Zap, tem que fazer o treinamento meio no Zap. E acompanhar a pessoa treinando. Ele treinou nas 10 cartas, ele passou nas 10 cartas, ele já tem noção de como manter essas varas firmes e controlar elas. Porque o maior problema da pessoa no começo para aprender é justamente manter ela, por exemplo, aqui, ó. Eu manter ela na posição. Essa posição que eu estou segurando aqui, ó. O cara tem que fazer as perguntas para ela, dar os passos e manter ela nessa posição. Se ele levantar muito a ponta, ela desgoverna. Se ele baixar muito a ponta, ela não cruza. Então ele tem que manter ela mais ou menos nivelada. Uma coisica de nada com a ponta um pouquinho abaixo no nível, mas muito pouquinho. É melhor do que levantado, porque levantado, senão a hora que ela cruza, ela vai de uma vez, ó. Então isso é importante.
E quando a pessoa vem aqui, a gente corrige tudo esse problema aqui na hora. Fala, abaixa um pouquinho, está muito baixo, sobe um pouquinho. Então a gente vai corrigindo esses problemas. Agora, e também quando é também pela internet também, pelo Zap, a gente também corrige esses problemas também. Sempre recomendo a pessoa, não deixa muito baixa, não deixa muito alta. Se você deixar muito baixa, ela não cruza, se você deixar muito alta, ela desgoverna. Então tá sempre explicando para a pessoa como é que funciona ela certinho. E agora, o pêndulo é fácil trabalhar com ele. Você começou a pegar um pouco da radiestesia, você já sabe o que ele vai rodar. Você faz as perguntas para ele, apenas isso, aquilo, você roda para a direita. E outra, eu nem falo para rodar para a esquerda, porque se ele rodou para a direita é aquilo que eu pedi, se ele não rodou, porque não é. Agora, mas fica aí, às vezes a pessoa quer pedir para rodar para a esquerda, às vezes você fala, apenas tal coisa, se for você roda para a direita, se não for você roda para a esquerda. Então nem dá trabalho de rodar para a esquerda. Se ele rodou para a direita, rodou. Se ele não rodou, porque não é aquilo que você perguntou. E outra, quando está no campo, ele mantém nessa parte assim, ó, bota o coelho aqui, ó, para frente e para trás. Às vezes ele fica aqui, ó, do lado. Se você fizer isso do lado para a esquerda primeiro, você caminha para esse lado, você vira o corpo para esse lado que ele está pendendo e caminha para a esquerda, na direção que ele está indicando. A hora que você chega em cima do objeto, ele vai parar. Ele vai ficar paradinho e aí ele vai rodar para a direita. Então o pêndulo também é fácil de aprender com ele. E agora também no ano que vem ainda vai ter uns vídeos novos aí, eu vou começar a fazer uns vídeos novos, umas coisas novas. Então vai ficar fácil também da pessoa aprender a operar ele. E também tem vídeo, tem alguns vídeos aí também que ensinam também como é que opera ele. Agora, lembrando pessoal aí para dar o like para nós aí, não esquecer de dar o like para nós é importante pra caramba. O pessoal que entrar na live aí quiser fazer algumas perguntas aí, fica à vontade. O Vavá hoje não está tendo pergunta. Mas é assim mesmo, tem dia que a gente tem dia que a gente não tem. Nós vamos aí trabalhando a live aí mais um pouco aí pela frente. Lembrando que agora a partir de janeiro a gente vai... eu vou ensinar umas coisas de, por exemplo, de energia natural, remédio natural. Uns chamam de remédio caseiro, outros... Porque tem muitos remédios que a pessoa não tem conhecimento, às vezes. Por exemplo, a gente falar com o hortelã o cara sabe, o hortelã todo mundo quase praticamente sabe que o hortelã serve para alguma coisa. Mas às vezes ele tem coisa que ele não sabe que ele serve. E também ele também pode aumentar também a energia desse chá. E também o hortelã pode ser usado com açúcar e pode ser usado sem açúcar. Tem gente que não pode usar açúcar. Agora, a maioria do pessoal sabe que o hortelã é remédio, mas não sabe às vezes como usar ele. Mesma coisa samambaia. Falar pro cara que samambaia é remédio, o cara fala, rapaz. Então a gente vai ensinar umas coisas aí, folha de abacateiro, folha de laranjeira, abacaxi, laranja, limão e as partes de coisa. Só que todos eles têm como, por exemplo, você fazer o chá, colocar no copo, pegar as variônicas, fazer uma transferência de energia. Você pega lá o pêndulo, pega as variônicas, faz uma transferência de energia para aquele chá,
para que a energia que você transferir seja suficiente para o organismo daquela pessoa reagir e curar determinadas doenças que ele tem. Você pode aumentar a energia daquele chá, porque aquele chá que você fez, ele já tem um pouco de energia. Ele já tem uma energia boa. Com mais um pouco que você transfere, então ele fica muito bom. E as variônicas a mesma coisa. Você coloca lá em cima, lá ela está cruzada em cima, você fala para a variônica, faz uma transferência de energia do universo para determinada, vamos supor que seja um limão, para esse limão, para que ele aumente a energia, para tal pessoa que vai. Assim que a energia for suficiente para essa pessoa, para que o organismo dela comece a melhorar, a reagir a essas doenças que ele está, você descruza. Ela descruzou, é porque a energia que está naquele remédio lá, ou naquele líquido, é suficiente para aquela pessoa. Então vai ter muita coisa nova o ano que vem. Então cada live que eu fizer, por exemplo, que nem agora, eu cheguei agora aí, uns 20 minutos da live. Então eu vou explicar uma, e na outra live outra. Então todo final da live, ou no meio da live, eu vou explicar uma. E também a gente também vai ter algumas perguntas também. Agora, porque há muitas coisas, por exemplo, às vezes a pessoa conhece bastante, mas também pode ser que tenha alguma que ele não conhece. Poxa, bem-vindo à live, boa noite. Poxa, tudo que tem na natureza cura qualquer tipo de doença. Tudo. A natureza tem tudo para curar tudo. Às vezes falta conhecimento. Essa aí, Chay, eu não entendi bem. Pode mostrar o pêndulo e dar detalhes? O pêndulo é uma ferramenta igual às variônicas, serve para você fazer transferência de energia, serve para você caçar ouro, serve para você caçar diamante, serve para você saber de coisa, fotografia, saber, às vezes, pela fotografia, às vezes você sabe que doença que a pessoa está. Então o pêndulo ele tem 1 milhão de serventia também. É igual às variônicas, você tem 1 milhão de coisas que elas podem fazer. Agora, tem como fazer transferência? Você tem como você fazer transferência de energia sem usar o pêndulo e sem usar as variônicas. Só que a pessoa, para fazer isso, ela precisa ter ela precisa ter uma energia muito boa e harta, para que você possa fazer com a mão. Então é um pouco mais difícil, porque, vamos supor, uma pessoa que não tem uma boa energia, ele não tem uma boa concentração de energia, ele não consegue fazer com a mão. Por exemplo, eu pego a caneca aqui, ó. Eu coloco a mão em cima dessa água, eu faço uma transferência de energia do universo com a minha própria mão em cima dela. E a hora que for suficiente, eu vou sentir alguma coisa na palma da minha mão. A hora que eu sentir alguma coisa na palma da minha mão, eu vou tirar a mão de cima da caneca, a energia já foi suficiente. Agora, para a pessoa fazer isso, ela precisa estar com uma boa energia. E ela precisa estar com boas meditação também. Agora, com as variônicas, o pêndulo já é um pouco diferente. A pessoa não precisa estar com energia muito alta para fazer com o pêndulo e com as variônicas. Porque as variônicas, a hora que ela finaliza aquela passagem de energia, ela descruza. E o pêndulo para de girar. Ou ele para de girar em cima,
Ou você pede para ele que quando ele terminar de passar toda a energia necessária, você pede para ele dar um toque na beirada do copo, na beirada da caneca, ele vai dar um toque na beirada, você para, você tira ele de cima, porque ele já te deu o sinal para você que já foi o suficiente. Agora, com a mão já fica mais difícil a pessoa, mas a pessoa pode tentar. Então, e outra, tem algum segredo no beber o remédio. Não tomar esse remédio tem segredo. Por exemplo, você vai tomar um limão. Você vai pegar lá um limão e espremer um pouquinho mais da metade dele numa xícara de café e você vai fazer uma transferência de energia. Dependendo do que você vai tomar, por exemplo, se você vai tomar por uma tosse, você pode colocar mel, fazer a transferência colocar o mel, mexer e depois fazer a transferência de energia. E se você for, por exemplo, uma tosse que ela está muito adiantada, talvez você precisa tomar puro. Então você vai espremer o limão na xícara e tomar ele puro na hora de você deitar. Depois que você tomar, você não pode tomar nem água mais, vai dormir só no outro dia. E você tem que fazer isso aí por vários dias. Aí o que acontece? Você vai ter que tomar esse líquido, não é de um gole só, você tem que tomar em 3 vezes. Você tem que tomar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E se sobrar algum pouquinho na xícara, depois do terceiro, você vai debaixo da torneira e lava a xícara com água. Somente água. Então é muita coisa importante. Às vezes as pessoas, por exemplo, eu vou tomar um limão aí que eu estou gripado, mas ele não sabe fazer e nem sabe como é que ele vai tomar esse limão. Ele espreme lá um tanto de limão lá na caneca, lá taca um tanto de água em cima, joga açúcar. Ele pensa que tomar uma limonada ele está curando a... Então não está. Se você faz isso uma vez, um dia, cara, um dia sim, um dia não, toma uma limonada, é bom, ajuda a combater várias doenças. Mas se você está com o caso mais grave, ele tem que ser puro, e não é qualquer limão. Limão, por exemplo, limão cavalo dá no meio do pasto, não serve. Tem que ser o limão galego ou Tahiti. Então, é essas coisas que a gente vai ensinar para o ano que vem. A gente vai explicar tudo, falar qual tipo de doença, para qual tipo que você pode tomar, o jeito que você pode tomar. Então vai ser mais ou menos aí. E outra, e tem muita coisa, é bastante coisa que... É a mesma coisa do dia que eu falei lá, que o sangue da menstruação serve para um tanto de coisa. Então a pessoa nem sabe certos detalhes, não tem conhecimento do que pode ser feito. Faz tanta coisa de boa e tanta coisa de ruim. Poxa, esse pêndulo aqui, ele tem 60 centímetros de corrente, mais o pêndulo, ele dá mais ou menos 70 centímetros segurado na argola. Se você segurar aqui na argola, você pode andar com ele em pé no campo, que ele indica a direção para você andar. Agora, se você encolher a corrente dele na palma aqui da mão, deixar só um pouco aqui de corrente, uns 8, 10 centímetros, aqui você pode trabalhar em cima da mesa. Você pode trabalhar em cima da mesa, você pode trabalhar em cima do celular aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou com o celular na mão. Você pode trabalhar com ele numa foto, fazer as perguntas pela foto que está aberta. E você também pode trabalhar nos gráficos. E você pode trabalhar com testemunho em cima da mesa. Por exemplo, você tem um testemunho em cima da mesa, você pode trabalhar com testemunho em cima da mesa. E você também pode trabalhar com ele, com testemunho também dentro dele. Você pode colocar ouro, colocar diamante. Esse aqui também você pode fazer transferência de energia. Eu vou fazer aqui para você ver aqui, ó.
aqui você pode fazer uma transferência aqui de energia, ele vai rodando lá dentro da caneca. Ó. A hora que a energia for suficiente, e outra coisa, ele não pode bater na beirada do copo enquanto ele estiver fazendo a transferência. Ele só pode bater na beirada do copo a hora que terminar a transferência. Aí, ele bate aqui na beirada. Mas enquanto ele está transferindo aqui, ó, você pode descer lá embaixo, lá que ele não vai bater aqui, ó. E aqui eu tô com água na caneca, só que eu não estou fazendo transferência. Então a pessoa treinou, aprendeu e não tem mais erro. Então ele não é um pêndulo assim muito pequenininho, eu tô com ele em cima da ponta dos dedos. Você vê que até sobrou ponta de cola. Tem que abrir um pouco os dedos aqui para dar certo. Ó. E outro, o peso dele é um peso regulado. Ele tem um peso mais ou menos em torno de 100 gramas, que é justamente para você poder trabalhar no campo e poder trabalhar na mesa. Porque se ele for muito leve no campo, o vento tira ele. E se ele for muito pesado na mesa, ele gira muito devagarzinho. Então ele tem um controle que ele possa trabalhar nos dois lugares. E a gente fez os cálculos certinho para poder... Cálculo e também treinamento, né? Fizemos várias experiências para chegar nesse modelo dele. E também lembrando que esse pêndulo, ele é a mesmo material das empunhadeiras das variônicas. Esse aqui é um material especial. Isso aqui vocês não acham para comprar não, para fazer não. Então, agora a corrente vocês acham para comprar. Essa corrente aqui vocês acham para comprar no mercado. Mas a parte do pêndulo vocês não acham. Então é umas coisas muito interessantes. Aqui tem, por exemplo, a parte de cima dele, aqui tem o furo dele, o tampão dele. Se você quiser, por exemplo, trocar de corrente por uma outra corrente de latão, tem como você trocar. Então é muito bem trabalhado ele. E tem a câmera, vou ver se eu consigo mostrar aqui a câmera dele dentro. Olha lá. Ele tem a câmera lá dentro, onde você possa colocar alguma coisa dentro. E não é muito, como se diz, não é muito rasinha não. Olha a ponta da caneta, ó. Olha o tamanho da ponta da caneta, ó, foi lá dentro. Então é uma ferramenta muito útil. Se tiver mais alguma pergunta aí, pode mandar aí para mim. Agora nós já estamos aí com uns 28 minutos. Vou tomar uma aguinha aqui. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, manda para nós aí, nós respondemos aí já vamos. É que nem o material das empunhadeiras. O material das empunhadeiras também não acha no mercado também para comprar. As varetas acham, a empunhadeira não. A telescópica é a mesma coisa, né? Você não acha nenhum nem o outro, nem as antenas e nem a empunhadeira no mercado.
O Chayá, você pode fazer uma transferência de energia, por exemplo, na água, à distância. Você nem precisa colocar o testemunho dentro da... Por exemplo, não precisa nem colocar o testemunho dentro do pêndulo. Ou você pode fazer uma transferência de energia pela foto. Por exemplo, você pega a foto e faz uma transferência de energia para aquela pessoa. A pessoa pode estar lá nos Estados Unidos, lá, você tem a foto dele e o nome dele. Você pode fazer uma transferência de energia para aquela pessoa. Agora, você pode fazer pela foto, pelo copo de água. Agora, por exemplo, por esse negócio aí, por exemplo, um cabelo, isso aí seria outros problemas, por exemplo, seria para você resolver outros tipos de problemas. Por exemplo, você querer saber para que lado que a pessoa está viva, está morta, você pode, se você tem um fio de cabelo, ou se você tiver uma foto, você nem precisa de fio de cabelo, você fica sabendo. Se você não tiver nada também, se você souber o nome da pessoa inteira, a data de nascimento, você fica sabendo. Se você tem, por exemplo, uma peça de roupa também, tudo isso aí tem como você ficar sabendo completo, tanto completo como casuariônica. Você está com a variônica na mão, você dá um comando para ela, variônica, fulano que mora em tal cidade. Se ele estiver bem de saúde, você cruza no terceiro passo. Se ela cruzar porque ele está bem de saúde, se ela não cruzar porque ele está mal de saúde. Então por isso que as variônicas é para 1 milhão de coisas. Se você está com ela na mão também, já quer saber para onde o teu amigo mudou, se ele sumiu, você não sabe para onde foi, você dá um comando para a variônica. Terceiro passo, você indica para que lado fulano de tal mudou. Para qual cidade você indica a direção dela. Onde ela indicar, a cidade está naquela direção. Aí você olha no mapa e vê qual a cidade que está naquela direção e faz as perguntas todas em seguida. É a cidade? Não. É essa? Não. Até que ela vai te falar a cidade que ele está. Se quiser saber também quantos quilômetros também da cidade que você está na dele, você também dá o comando para ela. Isso aí foi usado antigamente muitos e muitos. Aquele pessoal do rei lá usava as variônicas lá para saber que distância estava o inimigo, até para contar quantos soldados o inimigo tinha. E outra, e usava elas também para saber se os caras iam atacar na noite, surpresa. E isso usou por muitos tempos. Às vezes as pessoas falam, ah não, porque a fulana era lá do rei, lá era bruxa. Não era bem assim. É porque elas tinham ferramenta, elas tinham como saber certas coisas que os outros não tinham conhecimento. A verdade era essa. Então ela sabia muitas coisas. E outra coisa, as bruxas só usavam coisa da natureza. Por exemplo, se você pegar um sapo, você torrar ele bem torrado e mais certas outras coisas que você misturar, tanto serve para curar doença como serve também, e conforme o ingrediente que você põe, serve também para matar. Ou serve para ir matando a pessoa aos poucos. Então as bruxas que tinha, bruxa, aquela coiseira lá, era tudo coisa da natureza. Eles tinham conhecimento da natureza. Esse conhecimento é que faz a diferença. É a mesma coisa você falar que o sangue menstruado, ele serve para fazer um patuá. Ou ele serve para te proteger, ou ele serve para você fazer outras coisas. Tem tanta coisa que você pode fazer com ele.
Você pode colocar ele na bebida, você pode coletar ele vivo ainda e colocar ele no vinho para uma pessoa. Agora, você tem que saber para que você vai fazer, qual é a finalidade que você vai fazer certas coisas. E é isso que nós vamos ensinar a partir do ano que vem. Nós vamos ensinar muitas coisas, vai ter muita coisa com fruta, com muita coisinha. Mas tem muitas. Só que a gente precisa também, todas as vezes que ensinar, por exemplo, vai tomar um remédio, se toma não passou, não deu certo aquele remédio, tem que procurar um médico. Você também não pode ficar esperando. Agora, tem muitos remédios bons, mas muitos. Porque antigamente não tinha pronto-socorro. Não tinha pronto-socorro não. Não é que nem hoje, dá uma dorzinha aí de dente, aí o cara corre lá e... tô com dor, dá uma dorzinha na barriga, a barriga tá torcendo. Já vai o médico enfiar um monte de comprimido nele, que é para acabar de lascar mais. E o cara vai só tomando, né? Ele toma uma coisa por uma coisa que nem tem nada a ver. Às vezes toma remédio por uma coisa e piora duas. Eu vi gente aqui que já morreu aí de tanto tomar remédio. Tomava mais de 10 remédios por dia. Falei, vai morrer. Vai ter jeito. Como é que uma pessoa vai tomar porcariada tanto desse jeito? Cada médico que ela ia, o médico dava uma coisa. Não, mas tô tomando, não, para com isso. Não, pode tomar isso aí também, toma isso aqui, toma tudo junto. Despeja um punhado na mão aí, um de cada um aí, toma tudo de uma vez. Ué, qual é o corpo humano que vai aguentar isso? E é isso que acontece. Você chega lá, você senta na cadeira do médico, o que aconteceu? Eu tô com uma dor. Pode deixar, tá. Vou receitar aqui uma coisinha aqui pra você aqui que vai dar certo. Você toma uma injeção ali, você toma mais comprimidinho aí, tá bom. Amanhã depois dá uma dorzinha no braço, doutor, eu tô com uma dorzinha. Não, vou te dar mais um remedinho aqui pra você, mais uma injeçãozinha ali e tal. Passam mais uns 4, 5 dias, que lá já fez aquele remédio já fez uns efeitos contrários lá, já desandou a barriga, já tá com diarreia, já vai no médico. Doutor, não, vou te dar um remedinho aqui que vai cortar isso aí. E assim você vai só na base do remédio. Porque às vezes a gente tem certas, às vezes, por exemplo, acontece comigo mesmo, às vezes eu tô aí com uma dorzinha, um negócio, uma junta no lugar, às vezes tá até incomodando, mas a gente conhece algumas coisas, passa fora. Mas vamos supor o seguinte, no outro dia não tem mais nada, aquilo ali foi só uma coisa à toa. Agora, se por causa dessa dorzinha eu correr lá no pronto-socorro lá e já entrar em injeção, já pegar lá um tanto de remédio lá para ir tomando aí durante 20 dias, 30 dias, você tá louco. E a outra coisa também, se você tiver um par de variônicos, se você tiver um pêndulo também, se você estiver tomando 5 tipos de remédio, e você passar o pêndulo, as variônicas em cima de cada remédio desse, ela te fala para você o qual que serve para você, o qual que não serve para você. O qual que você está tomando por tomar e o qual que está te dando efeito também colateral. Então tudo isso você aprende com ela. Esse é um conhecimento que esse nós não tem como passar ele. Esse não tem como. Esse eu fico devendo para você. Às vezes, né? Quem sabe um dia eu posso até passar, né? Porque na verdade, essas varas iluminadas, ela tem milhares e milhares de anos que foi inventada. Não foi eu que inventei elas. Eu só melhorei, mas inventar não foi eu. Eu só dei uma melhorada nela porque eu peguei o conhecimento e fiz uma melhorada na fundição do metal.
Foi só isso. Mas, e outra, elas é tão antigas, só que elas sumiu por um tempo. Elas sumiram por um tempo e depois eu trouxe elas de volta. E outra, essas variônicas aqui, elas é especial no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil, não. Qualquer lugar do mundo que você for. Qualquer lugar do planeta. Se vocês soubessem o que é gente que liga fora do Brasil para mim no meu celular, perguntando da mesma coisa, como é que elas é feita. Agora, eu a partir também agora de janeiro também, eu vou fazer eu vou fazer umas especial, mas só que mais simples. Elas mais simples um pouco, para mim ver se eu baixo o custo dela. E também eu quero, conforme for também, eu vou fazer uma simples também. Só que o cara que for comprar, eu já vou falar logo, essa é simples. Simples, simples. Quer dizer, porque eu tenho muito pessoal que tem ligado, eles querem um par de variônicas simples para acompanhar o detector de disco. E para acompanhar o detector de disco, não precisa também ser um par de variônicas dessa aqui. Um par de variônicas iluminado não precisa ser. Porque você com um par de variônicas iluminadas, você não precisa de detector de disco. Em Deus que você tenha o conhecimento, né? E também eu vou fazer também o bastão de Dodge. Logo, logo, agora, eu acho que antes do dia 1º é capaz que eu já vou ter algum pronto. Porque também tem encomenda, eu tenho encomenda de 2. Então eu vou fazer 2 de imediato. E depois, não sei, se eu tiver mais encomenda eu vou fazer mais, senão também não vou fazer mais. Mas também é uma ferramenta muito especial, que assim que tiver feito eu vou explicar sobre ela, como ela funciona, o que realmente ela faz. Só que o bastão de Dodge não é para achar ouro, achar diamante. O bastão de Dodge é para limpar energia ruim. Limpar energia ruim do corpo da gente, de dentro da casa, dentro do quarto, dentro da sala, para todo lado. Porque uma das coisas que muitas pessoas não sabem, e muita pouca pessoa ensina, é o seguinte: você está sentado no sofá da tua sala ali e tem duas energias ruins sentadas uma de cada lado. Você está lá torcendo para o teu time de futebol, ela está torcendo também. Então, isso aí tem muita gente que não tem esses conhecimentos. Então, a pessoa precisa se proteger um pouco. Às vezes a pessoa está passando por doença, passando por certas coisas, e ele nem sabe por que está passando. Às vezes ele próprio arrumou aquilo para ele. Às vezes ele desejou mal para uma pessoa que não merecia, voltou tudo para ele e voltou uma carga dobrada. Aí quando volta aquelas energias ruins para ele, as outras energias que estão perto ajudam. Não, vamos, bicho, ele gosta disso aí, vamos ajudar ele, vamos dar força aí para que aconteça isso, aconteça aquilo, e as energias começam a dar forma para a energia dele. Por quê? Porque o cara não tem conhecimento de nada, ele acha que pode desejar o mal para os outros, para qualquer um, e fica por isso mesmo. E não fica de jeito nenhum. Porque a nossa energia é que nem tipo uma balança. Se você fizer mais de ruim, ela está pesando para o lado ruim. Se você fizer mais de bom, ela pesa para o lado bom.
E a hora que você desencarnar é aí que nós vamos ver, porque o que você fez de bom for mais, você segue um plano bom. Se não for, você fica aqui mesmo. Você vai lá no teu enterro, você volta junto com teus parentes para casa e pronto. Outra hora, às vezes, você fica preso, um guardião te prende você dentro de alguma casa velha. Então, há uns conhecimentos aí que não é muito fácil, não. Esse ano eu comecei a explicar muitas coisas aí, mas eu levei uns cortes aí meio feio. Só que a gente também precisa explicar que essas energias que é fraca, ela não faz muita coisa com a gente também não. Agora, por exemplo, uma pessoa que morre, a energia dela é fraca. Ela não tem energia assim muito suficiente para dar forma nas coisas junto com a tua energia. Mas juntando a tua energia e a dela, pode acontecer de dar forma. Agora, se um guardião entrar na tua energia, aí ele dá forma. Aí ele dá forma tranquilo. Aí, porque aí a coisa é a seguinte, você deseja o mal para uma pessoa que aquela pessoa não merece. Você está errado desejar aquilo para ela. Aí o guardião entra no meio, começa a dar forma para a tua energia e mandar para lá. Manda para lá que a pessoa não mereceu, a energia dele é uma energia boa. Não, bate para você. Aí bom, já não serviu lá, serve para você mesmo. Então você mesmo serve. E você começa a ter problema sem saber de onde vem. Outra, coisas mal feitas que as outras pessoas fazem também para a pessoa. Se você tem uma boa energia, aquilo não pega você. Ela não fica no você. Ela não toma forma na tua vida. Ela volta para trás. Agora, se você é uma pessoa fraca, uma pessoa complicada, uma pessoa que nada serve, tudo não presta, então é uma energia fraca, aí sim, aí junto com a tua energia toma forma, aí dá forma. Ah, que a pessoa podia morrer, volta para você, aí você começa a já ter problema de saúde, começa a ter uma doença, outra, e no fim das contas você vai morrer mesmo. Às vezes por uma besteira à toa que você fez. E outra pessoa não sabe se defender, não sabe o que é levantar cedo, fazer uma oração, não sabe o que é à noite fazer uma oração. Mas fala oração, ou pode ser reza, ou pode ser simplesmente as palavras. Eu falo simplesmente as palavras. Então a pessoa não sabe pedir perdão ao Criador do que ele fez de ruim durante o dia. Não sabe levantar cedo e pedir perdão ao Criador porque ele fez de ruim durante a noite. Porque quando você está dormindo e você sonha coisas ruins ou faz coisas ruins, você é responsável. Eu sei que é responsável. Não é porque você está dormindo que você não é responsável. Você é responsável. Você tem que pedir perdão ao Criador daquilo ali. E começar um dia abençoado. Agora, se você olha lá no espelho e fala, ixi, vai ser um dia daqueles ruins. É a tua energia, mas algumas outras energias ruins vai juntar para te dar um dia bem ruim mesmo. O patrão te manda embora, você bate o carro, quebra um braço, quebra uma perna. Então você vai ter um dia ruim, porque você quer, ué. Se você quer, a tua energia tem que dar forma, porque você está comandando ela. Então ela vai te ajudar você. Tudo que você pedir para ela, ela vai dar um jeitinho de dar forma. Ô Chay, nós não pode passar o valor dele aqui. Você tem que entrar em contato comigo. O contato está embaixo do vídeo. Ó, o RA, um guardião, ele é uma coisa ruim. É o pior das energias que tem. Porque essas pessoas que às vezes viram um guardião, porque ele foi muito ruim aqui em vida.
Ele só fez coisa do mal, ele trabalhou com o mal, fez tudo enquanto anarquia pro mal. Por bem nada. E isso conjurava o Criador. Esse cara, quando ele desencarna, ele se torna uma pessoa terrível, quer dizer, uma energia terrível. E isso tem muitos deles, muitos e muitos. E são filhos da treva. Eles já são filhos da treva em vida e depois que desencarna, continua sendo. Já as energias sempre que desencarnam, não, elas às vezes fica refém deles, fica preso em casas, casarão aí, esses lugares aí. Eles prendem lá dentro e não deixam sair lá de dentro. Aí já tem outras não, tem outras que não fica refém, essas outras saem, anda, vai para um lado, volta para o outro, acompanha uma pessoa para um lado, para o outro, volta para o mesmo lugar que mora. Às vezes você sai na rua, na calçada ali, já tem uma passando ali, ela vai acompanhando você para onde você vai. É assim que a coisa funciona. E hoje nós temos muita coisa mostrando essas realidades por aí, hein? Hoje tem muito vídeo aí mostrando muita realidade. Do ano 2000 para cá, muita coisa se mudou. Por exemplo, o que eu estou falando aqui agora, se fosse antes de 2000, mas nem sonhava em falar. Mas nem que pagasse muito dinheiro. Mas a gente vai levando aí, alguns conhecimentos a gente vai passando aí pela frente. Nem sempre a gente pode passar muita coisa, mas um pouco a gente vai passando. Agora, um pouquinho que a gente passa às vezes, a pessoa que já tem aí um peguinho, ele opa, opa, pera aí. Aonde é que eu estou errando aqui? Deixa eu dar uma olhada na coisa, acho que o negócio não é por aí não. Então a pessoa começa a pensar. Agora tem uns que pensam, outros já não pensam, eles falam, ah, vê lá, não existe nada disso, isso aí é tudo conversa fiada. Então, cada um acredita naquilo que quer, né? E eu não posso obrigar ninguém a acreditar e nem desacreditar. Então, é a mesma coisa, o cara comprou um par de bariônica e desafiou um guardião. Se deu mal pra caramba. Mas deu mal mesmo, foi parar internado. Esse não vai querer desafiar mais. Esse aprendeu. Ele aprendeu rápido. Porque ele apanhava e não sabia do que estava apanhando. E outra, apanhava de sangrar. Riscava a cara dele, riscou a cara dele, sangrou. Porque o guardião pode fazer isso. Ele pode jogar. Você está dentro de uma casa velha e joga uma telha de cima da tua cabeça. Então o negócio não é acompanhar. Aí o cara fala, não, é porque a teia caiu na minha cabeça. Caiu, caramba. Eu já vi em casa velha ele arrancar pedaço de parede, pedaço de reboque, arrancar tijolo para tacar no você. Juntar no você com o celular e tudo para tomar o celular da mão. A pessoa às vezes tem que aprender pelo lado mais difícil, né? E sendo que pode aprender pelo lado mais fácil. Então, as coisas são assim. Tá na hora de nós já encerrando. Já nós vamos encerrar. Daqui mais alguns minutos. Pessoal, tiver mais alguma pergunta aí? Se tiver mais alguma pergunta aí, nós vai trabalhando ela.
Agora, o ano que vem, por exemplo, o que nós vamos ensinar sobre algumas magias aí, com erva, a pessoa, por exemplo, se ele seguir o canal, e a hora que eu falar, e depois ele pega o vídeo, vai e escreve num papel para ele não esquecer, ou ele deixa o vídeo salvo para ele não esquecer como fazer, a pessoa vai aprender muita coisa. Agora, se não for assim também, ele vai ouvir no vídeo e vai esquecer e não vai saber nada depois. E se ele não salvar o vídeo também, ou escrever no papel, depois também ele não sabe também. Então, essa, por exemplo, cada live a gente vai ensinar um. Vai ensinar como usar natural e vai ensinar como enriquecer ela com a energia do universo. Aí se a pessoa seguir, por exemplo, as lives, ele vai aprendendo, ou ele vai anotando, porque eu não vou escrever, por exemplo, não vou escrever embaixo. Não, eu só vou falar e a pessoa que guardar. Mais tarde ele vai saber se ele precisar. Vou tomar uma aguinha aqui. Agora secou a garganta, tanto que falei. Oxa, aí a descrição aí tá embaixo do vídeo aí, é só você entrar em contato. Tem dois números aí para entrar em contato, qualquer um dos dois. Agora, uma coisa eu quero falar para vocês agora no finalzinho desse vídeo. Eu tive uma pessoa que veio sábado para cá para aprender a trabalhar com as variônicas. Essa pessoa chegou aqui em Mocó, chegou aqui era mais ou menos umas 4h30. No sábado mesmo eu já comecei a treinar ele um pouco. Até que escureceu, ainda deu tempo para treinar um pouco ele. No domingo nós começamos a treinar, era umas 8h30. Como foi mais ou menos 10h30, ele já estava pronto já para seguir viagem de volta. Agora, vocês vejam bem, a pessoa sair do lugar que ele mora. Esse já é vários deles que faz isso. A pessoa sair do lugar que ele mora, vir até onde eu moro, gastar aí 400, 500 conto só para vir até aqui. Esse que veio por último, né? Depois eu vou falar do outro. Chegar aqui, você pegar o cara nunca pegou num par de variônica. Você pegar ele e deixar ele no ponto dele sair já daqui e conseguir já achar alguma coisa, agora vocês pensam que responsabilidade que é. E outra coisa, é que nem ele mesmo falou para mim, não precisou de eu falar, ele mesmo falou, eu vim, mas eu não estava acreditando muito na capacidade dessas varas. Só vendo, agora vendo é que eu estou crendo. Ele mesmo falou. Ele falou, agora eu acabei de crer do que elas são capazes. Agora, você veja bem, se o cara chega aqui, eu não consigo demonstrar nada para ele. Eu não consigo que ele treine com ela, não consigo que ele consiga manter essas horas firmes, não consigo que ele mantenha as veladas, não consigo que ele consiga achar nada, não consigo fazer o treinamento com ele. Eu falo, bicho, perdi a viagem, essa porcaria não vale nada. Outro saiu do Amazonas para vir aqui. Veio de avião daqui de São Paulo para cá, veio de ônibus. Agora, isso é uma responsabilidade grande. Então eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que eu faço.
Dr. Martim, bem-vindo à live. Dr. Martim está falando lá de São Luís Potosí, México. Bem-vindo à live, meu irmão. Então, a responsabilidade que a gente tem é uma responsabilidade grande. Sempre eu falo, pessoal, se vocês adquirirem esse produto, a gente vai conversar primeiro. Toda pessoa que vai adquirir o produto, nós conversamos tanto primeiro. Conversa 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, o que for preciso, aí no Zap. Mas ele não vai comprar nada enganado. E também, eu não vou ver, por exemplo, um dos requisitos que eu peço para a pessoa é a pessoa não ter problema de desmaio. Se a pessoa tem desmaio, tem esse tipo de acesso aí, dá esses problemas, é uma pessoa complicada. Ela é complicada porque é o seguinte, a energia dela é tão baixa que uma criança, por exemplo, de 1 ano tem mais energia alta do que ela. Agora, para essa pessoa conseguir levantar a energia, ele vai levar tempo. Ele leva de 6 meses a 1 ano para ele conseguir trabalhar com essas variônicas. Ele não vai ter essa paciência para isso. Mas se ele tiver, ele se cura. Mas quero ver se ele vai ter essa paciência para treinar todo dia, 2, 3 vezes por dia. Durante aí 6 meses, 1 ano. Até que ele levanta essa energia dele. Agora, se a pessoa fala, não, mas eu quero tentar, eu vou tentar, eu vendo. Mas a pessoa vai comprar sabendo. Agora, se a pessoa não tem esse problema aí, não há por que não vender para ele. Se ele conseguir fazer os testes certinho, usar as 10 cartas, usar os testes certinho, manter essas varas em equilíbrio, manter os 3 passos, manter o comando, que nem eu falo, comando no começo fala, pode falar arte, não tem problema nenhum, não tem vergonha nenhuma. Nós não conversa com o celular andando para a rua, é a mesma coisa, você não pode conversar com as variônicas do mesmo jeito. Agora, depois que você treinar, não precisa você falar arte mais, você pode, só no pensamento você comanda ela. Então, é umas coisas aí que é simples. Isso aí tudo é explicado para a pessoa antes da pessoa acabar de fechar a compra. Se a pessoa comprar direto comigo, é a mesma coisa. Se ele comprar no Mercado Livre, é a mesma coisa. No Mercado Livre, o telefone dele vem para mim, acabou de sair a compra lá, eu pego o livro para ele. Se não tiver de acordo, eu cancelo a venda. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai comprar uma coisa cara e não vai servir para ele. Então, para que ele vai gastar dinheiro numa coisa que não vai servir para ele? Então, a gente tem que fazer as perguntas. E outra, já aconteceu do cara, eu fazer as perguntas pro cara, ligar pro cara, falar 1 hora e meia pro cara, o cara, não tem problema, não tem nada. Depois, quando chegou lá para ele, o cara não conseguia treinar. Aí ele veio falar para mim que não funcionava. Eu falei, ó, meu amigo, mas não funciona como? Você não tem problema, de desmaio. Você não toma esses calmantes aí para dormir 2, 3 dias. Não vejo por que não funciona. Aí eu escutei quando a mulher lá atrás dele lá falou, você devia ter falado a verdade pro seu Maurício, você tem problema, você desmaia. Ô rapaz, aqui me subiu um sanguinho ruim na hora, mas a gente também é como se diz. Aí eu falei umas coisas boas para ele, aí eu falei umas coisas pesadas para ele, eu falei, ô rapaz, você tem que ser homem. Se você tem problema, não é feio a pessoa falar que tem. Tanta gente tem e não esconde. Agora, você tem problema e querer esconder, e sendo que eu ainda perguntei para você que se você tivesse esse tipo de problema não ia dar certo. Para dar certo você tem que treinar em 6 meses a 1 ano até a sua energia levantar. Ixi, o cara pediu 1.000 desculpas. Eu falei, não, tá desculpado, só que é o seguinte, passa essas variônicas para tua mulher. Eu vou treinar ela. E depois você vai aprendendo com ela aí, o que você aprender aí você vai treinando. Aí passou para ela, eu treinei a mulher dele. Então às vezes as pessoas também querem fazer a gente de bobo.
Bom, gente, eu quero agradecer aí o nosso amigo lá do México. Eu não sou muito bom para falar espanhol, mas o pessoal também do México entende bem também o português. Tem muitas palavras nossas que dá para entender bem. Tanto a gente entende algumas coisas deles também, do espanhol, como eles entendem algumas coisas do português. O Adelson, é o que eu acabei de falar aí. Se você não tiver problema de desmaio, você consegue usar tanto o pêndulo como as variônicas. Então, o único requisito é esse. Agora, se você tem problema de desmaio, você vai ter que fazer um treinamento forçado durante um bom tempo, até você conseguir usar ela. Que aí nesse caso, aí fica a vez da pessoa, quer dizer, a pessoa compra sabendo que ele tem problema e ele vai treinar por muito tempo até conseguir desempenhar com ela. É a mesma coisa, o rapaz que ajuda eu a gravar os vídeos, ele tem problema de desmaio, tem ataque epilético. E, e ele já está, praticamente ele já está quase curado. As variônicas já está começando a funcionar. Tem hora que elas funcionam, outra hora ela nega, funciona, ela nega. Mas é mais um pouco ele vai também estar curado e vai poder trabalhar com ela. Agora a pessoa que não tem esse problema aí, é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No começo é fácil? Não é. Quer ver? Eu vou dar até uma experiência aqui, como é que é o começo. O cara quando pega no começo, ele parece que ele pega assim, ó. Ele pega com medo das variônicas. Você só leva lá os cotovelos aqui, ó, na costela, você só não precisa fazer força com o cotovelo, só deixa ele apoiado. Aí você mantém a mão aqui uns 15, 20 centímetros uma da outra e não levanta as varas para cima. Porque se você levantar para cima, a cascuda faz isso. Aí às vezes aquela desgovernança. E não deixa ela muito caída, porque se você deixa ela muito caída também, ela não vai cruzar, porque que jeito? Porque aí para ela cruzar, praticamente ela tem que arrastar ali para ir lá cruzar. Então você deixa levinho, um pouquinho só, uma coisinha mínima do nível para baixo. A pessoa que está treinando no começo. E outra, a pessoa que pega as variantes a primeira vez, ele coloca uma mão lá em cima, a outra aqui embaixo. Ele coloca a variônica enquanto está assim para riba. A variônica já tem que 1 centímetro só em riba da outra, no máximo. Outra coisa, as duas mãos tem que estar niveladas. Mesmo nível que está uma, está outra. É coisinha muito pouca. Ó. E outra, a pessoa que pega a primeira vez, parece que ele pega com medo nas variônicas. As variônicas começam a cruzar e vai para lá e vai para cá. Parece que ele vai andar, parece que ele tá rebolando junto com as variônicas. Então é tudo só o começo. Mas a hora que você faz o treinamento das 10 práticas, que você acabou ele, você fala, vixe, é muito mais fácil do que eu pensei. Na hora que você acaba esse treinamento, agora é a mesma coisa eu falar pro cara, o cara vai comprar um par de variônicos, que ele pensar que ele vai sair com ele na mão lá e já vai dar o comando para achar o olho e vai achando o ouro, ele está enganado. Não vai achar nada não. Enquanto ele não praticar com ela, ele não vai conseguir comandar ela. E outra, achar ouro é complicado. Ixi, mesmo os caras velhos aí, que é garimpeiro velho aí, os caras se batem até hoje ainda, em muitos lugares. Diamante. A variônica é uma ferramenta, ela é uma ferramenta para indicar local. Agora o resto quem tem que fazer é a gente. Dá para achar assim, por exemplo, na praia você pode comandar ela para você caçar objeto de ouro. Ela não vai ficar pegando lixo. Mas isso também você tem que ter o treinamento também, do mesmo jeito. Tem que fazer o treinamento com ela.
Você treinou com ela, chega lá, você comanda ela só para achar as coisas mais valiosas. Por exemplo, é objeto de ouro, ela vai achar aliança, é colar, o que tiver ouro. Mas é a mesma coisa. Você aprendeu a comandar ela para achar ouro na praia, vai mudar o comando para ouro lá no mato também, é quase o mesmo jeito. Então é diamante, é a mesma coisa, vai mudar só as palavras. Mas o treinamento você já está com ele. Isso você vai treinar com ela. Você vai lá na praia, uma hora, um horário que não tem quase ninguém lá. Você leva lá um objeto de ouro lá, enterra lá uns 10 centímetros, coloca uma marca lá para você não perder o lugar. Vai lá uns 100 metros lá de distância, dá um comando para elas, para ver se elas vão indicar alguma coisa de ouro para você. Você vai ter que fazer treinamento. Se você não fizer treinamento, você não consegue nada também. Ou você vai ter que caçar com testemunho, que é o ouro e o rubi na câmera. Então, as coisas é simples, muito simples. Bom, gente, eu estou passando o horário de encerrar, mas se ainda tiver alguma pergunta aí, nós responde ainda, nós já está passando aí de 1 hora, senão o vídeo fica muito longo, depois o pessoal depois vai ver o vídeo aí na frente, aí o pessoal começa a reclamar, ficou muito longo o vídeo, não deu para ver tudo não. Eu quero agradecer aos amigos que participou aí da live, que o Criador abençoe a todos. E agora nós vamos ter uma live agora na quarta-feira. E depois na sexta-feira. Foi na sexta-feira. Então eu agradeço a todo mundo, que o Criador abençoe a todos. Até a próxima live.